Boa noite de novo. Fazer aqui nesse vídeo um exemplo de um circuito magnético, para facilitar a vida. Eu vou usar aqui essa ferramenta que é o Júpiter. Isso aqui basicamente é um notebook interativo. Então esse quadro, por exemplo, esse trecho aqui, esse nome, isso aqui você escreve em linguagem aqui de Markdown, marca aqui a figura que você quer que apareça, e aí ele monta aí como um texto. E você tem também trechos aqui que eu vou executar o programa em Python, tá? Não é para fazer contas aqui nesse caso, em outros eu vou fazer algumas coisinhas complexas, feito fazer um gráfico, alguma coisa, mas não hoje, certo? Eu gosto que é tudo gratuito aqui com esse ambiente, certo? Esse Júpiter você pode, a maneira mais fácil, você executar isso daqui, eu acho que é você instalar um pacote Python chamado, o Python com mais um monte de outras coisas, inclusive esse Júpiter com várias ferramentas científicas, que é o Anaconda. Então Python, a Python é um tipo de cobra, então fizeram o pacote Anaconda, que é um pacote com a linguagem de programação Python, mais um monte de outras bibliotecas e ferramentas auxiliares, inclusive esse Júpiter, que você pode executar. Mas eu vou deixar isso aqui disponível também no site, vou colocar o link, dá para você acessar. Tem sites que abrigam isso aqui, você consegue rodar da internet. Claro, vai ficar um pouco mais lento, mas dá para rodar. De todo modo, eu vou pegar aquele exemplo, é basicamente o mesmo exemplo das transparências que eu estava mostrando, certo? Então pegar um núcleo ferromagnético aqui, com esses trechos todinho daqui para cá, tudo com 1 centímetro, aqui com 2 centímetros de largura, uma profundidade de 1 centímetro, então aqui está visto em corte, ele tem uma profundidade de 1 centímetro, e passar uma bobina aqui de 100 espiras, e considerar que esse núcleo tem uma permeabilidade aqui de 1000, tá? E essas dimensões, 1 centímetro, 5 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro, 8 centímetros, 1 centímetro, certo? A gente observar esse núcleo, a gente vai ver claramente que ele tem uma parte aqui que tem largura de 1 centímetro, essa parte todinha. Isso aqui, quando eu fizer a simulação disso, na ferramenta de simulação, que é essa ferramenta daqui, depois a gente vai observar isso aqui, para ver a resposta nessa ferramenta, que a princípio vai ser uma resposta mais fidedigna, a resposta nessa ferramenta, que é basicamente você desenha o circuito aqui, ele vai fazer um método de elementos finitos para achar o valor do campo magnético em todos os pontos aqui do seu circuito, E aí, nesse trecho que tem largura tal, como eu tenho o meu fluxo, vai ter que ser o mesmo aqui, vai ter que ser o mesmo aqui, vai ter que ser o mesmo aqui, praticamente, nesse trecho daqui eu tenho uma largura, nesse trecho aqui eu tenho outro. Então é interessante a gente separar aqui um R1 e um R2 daqui para cá, desenhando aqui uma relutância R1, e aí vamos fazer essa aproximação que o comprimento vai ser de metade do caminho aqui. Então isso aqui tem 2 centímetros, então daqui para cá 1 centímetro, 1 centímetro para cá, mais 5 centímetros, mais de novo metade dessa largura, mais meio centímetro, 6,5 centímetros, mais meio centímetro com 8 centímetros, com meio centímetro, 9 centímetros, mais de novo 6,5 centímetros, vai ser o comprimento dessa primeira relutância, e a segunda relutância desse meio daqui, então 8 centímetros, mais meio aqui, 9 centímetros, o comprimento da relutância 2 desse circuito magnético, E aí vamos fazer as contas. Então aqui usando essa linha, é só uma linha do Python, porque o Python é a linguagem de programação de uso geral, certo? Então
Tem algumas coisas que a gente pode pegar, então NumPy, né, para fazer algumas contas, então ele vai ter, por exemplo, a definição do π, vai ter umas outras coisas que vão facilitar a vida, certo? Então vou importar essa biblioteca NumPy, né? Então vou usar essa biblioteca aqui, então importe NumPy as NP para facilitar a minha vida, e vou definir umas variáveis, né? No Python não preciso botar o tipo da variável, né? Basta simplesmente pegar o nome aqui, o zero, permeabilidade do vácuo, 4 vezes np vezes ponto pi é o pi, 4 vezes pi vezes 10 a menos 7, né? Notação de linguagem de computador, 1 é menos 7. E a permeabilidade relativa, dada lá no problema, 1000. A profundidade, dada lá na descrição, 1 centímetro. Largura, né? Então botar tudo aqui em metro, né? Para ficar no SI, para facilitar a minha vida, para não ter que ficar pensando em que em que unidade isso aqui tá. Então, para a primeira relutância eu vou ter uma largura de 1 centímetro, para a segunda eu vou ter uma largura de 2 centímetros, e a área da seção transversal da primeira relutância, dessa primeira parte, vai definir o R1, então a profundidade vezes largura 1, e o outro profundidade vezes largura 2. O comprimento da primeira seção, aquela conta que a gente fez, 9 centímetros mais 6,5 mais 6,5, certo? Então 9 mais 6,5 mais 6,5 vezes isso aqui está em centímetros. Para descrever no SI tem que ser em metro, então multiplicar por 0,01, e o comprimento da segunda parte 0,09, já fazendo direto, que é 8 centímetros mais meio em cima e meio embaixo. E aí a relutância 1, né? Deixa eu ver se eu aumento isso aqui, assim fica melhor, né? A relutância da primeira parte, então o comprimento da primeira parte sobre a permeabilidade do material, então permeabilidade do vácuo vezes permeabilidade relativa, vezes a área da seção 1, então comprimento sobre o μ vezes A, e comprimento L sobre o μ vezes A, seria como apareceu a equação lá na aula. E a relutância total, essas duas relutâncias vão estar em série, o fluxo está passando em uma e depois em outra, então a relutância total é a soma das duas. E aí aqui eu estou fazendo a impressão disso aqui, né? Então a relutância 1, então a unidade de relutância é basicamente a unidade de força magnetomotriz, o NI, né? Então ampere vezes espira, né? O espira não é estritamente necessário, é adimensional, é o número de voltas da bobina, o número de espiras, certo? Mas é comum a gente representar aqui como ampere espira. Então a relutância aqui desse primeiro trecho vai ter uma relutância aqui de 1.750.000 ampere espira por Weber, né? Ou seja, um número bem elevado. O segundo, ele é mais curto e mais largo, uma relutância bem menor, de 358 ampere espira por Weber. Relutância total, soma dessa com essa, 2,1 mega ampere espira por Weber, né? Se eu pego então aquela bobina sem espiras, passo 500 mA pela espira, então se eu passo 500 mA eu vou ter uma força magnetomotriz dada por NI, e o meu fluxo F sub R, então 100 vezes 0,5 ampere. Aqui a minha força magnetomotriz e o meu fluxo magnetomotriz sobre a relutância total, gerou aqui um fluxo de tantos Weber, né? Se eu pegar na área 1, então fluxo sobre a área 1 está aqui. Eu carreguei o negócio aqui, eu não executei nenhuma parte do código, né? Então
Para eu fazer qualquer mudança, eu tenho que executar tudo aqui para cima. Então, fluxo sobre área 1, isso aqui vai me dar a minha densidade de fluxo magnético nessa região da primeira relutância. E se eu vir aqui no simulador, clicar aqui no meio, eu tenho a informação aqui do meu fluxo, 0.258 Tesla, né? Aqui deu 0.237. Então, na prática, quer dizer, ainda é na simulação, né? Mas numa simulação mais aprofundada eu vou ter um fluxo maior do que aquilo ali, né? Por quê? Porque, por exemplo, aqui a esquina que eu contei diretamente aqui, depois diretamente aqui, né? Eu estou considerando demais. Acho que porque você vê como você tem a curva, ela conta como se tivesse uma área da seção transversal maior, certo? Isso aí vai dar um aumento geral do fluxo magnético, né? Então, aquilo é uma estimativa, né? Você vê que chegou na mesma ordem de grandeza, mas um pouco mais diferente, né? Mas dá para a gente ver se a gente clicar aqui em vários pontos: 2579, 2579, 258, 2583, 259. Ele é mais ou menos constante ao longo aqui daqui, certo? Então tem esse valor aqui, tem esse valor aqui, 0.255. quando ele for afastando, uma outra coisa que ele não considerou lá naquele ideal é que eu vou ter fluxo aqui por fora também, certo? Aqui, ó, 0,3 militesla aqui por fora. Se eu me aproximo mais, vou ter fluxo também fora do material ferromagnético, normalmente 1000 vezes menor, né? Já que permeabilidade do material ferromagnético vai fazer o fluxo tender a concentrar nele, mas de todo modo isso aí vai diminuindo o fluxo quanto mais eu me afasto da espira. Mas, de todo modo, na primeira aproximação, ok. Na segunda área seria isso aqui, pela área 2, 0.118. Se eu clicar aqui em algum ponto aqui da área 2, 0.127, certo? Então 10% de erro aí, certo? Então dá para ver que essa estimativa com essa conta aproximada, o principal erro aqui dessa aproximação está nessa consideração do comprimento aqui, certo? Mas está dando um erro aí de volta de uns 10% em relação a essa simulação por elementos finitos aqui, certo? Se eu agora pegar isso aqui e acrescentar um entreferro de 1 milímetro na parte mais larga, né? Ou seja, faltou o desenho aqui do entreferro. Mas dá para a gente ver aqui, um entreferro seria esse caso daqui. Então, o mesmo diagrama, só que aqui você tem aqui uma abertura com 1 milímetro de espaçamento, certo? Então daqui para cá eu tenho 8 centímetros, 80 milímetros, e daqui para cá 1 milímetro. E sim, 59 a 60 aqui no programa. Aí basicamente eu tenho que pegar o comprimento do interferro aqui, 1 milímetro, 0.001 metro,